Glenallach, 12 anos. Bora pra vá? De volta com os conteúdos aqui do canal, dessa vez nesse novo cenário, que na verdade é nada mais do que uma gambiarra. Bom, depois de muito tentar, cheguei à conclusão que gravar onde eu normalmente estou acostumado, que é lá no meu bar de whiskies, que fica dentro da minha casa, dava trabalho não por causa da captação, da edição, qualquer coisa do tipo, mas simplesmente porque eu tinha que mobilizar tudo para o local, luzes, tripés, cabos e por aí vai. E depois de concluída a gravação, eu tinha que desmontar tudo isso e acabava que na dinâmica, né, de trabalho do dia a dia, esse canal, por mais que eu goste, nunca foi uma profissão para mim, é na verdade um grande hobby, e isso sempre ficava para segundo plano, e quando a demanda de trabalho aumentava, o canal ficava literalmente parado. O que é que eu fiz? Trouxe para esse novo ambiente, que nada mais é do que meu home office, onde aqui, aí sim, eu consigo montar toda a iluminação, que já está inclusive aqui quase que pronta, tenho que fazer ainda alguns ajustes, mas eu não preciso desmontar isso depois que eu acabo de fazer a gravação. Então vai ficar uma coisa aí, espero que agora de verdade muito mais simples e a gente consiga retomar. Dito isso, vamos começar a falar desse carinha aqui, o nosso Glenallach, 12 anos, tá aí a garrafa, graduação alcoólica, Master Distiller, vamos falar muito a esse respeito, de um whisky que não é lançamento, não é nenhuma novidade, e até confesso que eu demorei muito tempo para gravar conteúdo. Essa até foi a segunda garrafa do 12 anos, que a primeira foi lá em 2019, enfim, bebi, não dava mais para guardar tanto tempo, depois de aberta, acabei a garrafa e não gravei. Mas por que isso? Bom, eu posso dizer que eu estava me sentindo um pouco ou muito enganado com o que vinha acontecendo lá na época do lançamento dessa linha da Glenallach. E acho que pela primeira vez foi dada mais atenção não à reabertura de uma destilaria, que é o que estava acontecendo, mas sim a quem era o novo responsável por essa destilaria, nosso queridíssimo Billy Walker, que está aqui inclusive a assinatura dele como Master Distiller. Eu vou chegar lá. Mas antes disso, acho que também é novidade aqui no canal, estou pegando aqui meu celular, entrei aqui no site da Glenallach, e aí eu mostro para vocês aqui em nossa história. O ano é 1967. A Glenallach é fundada. Afinal de contas, o que é que vem depois disso? Só um clique. Já estamos no ano de 2017, ano em que Billy Walker e mais 2 sócios fazem a aquisição da Glenallach. E daí em diante a gente vem aqui, 2018, é lançada aí sim essa primeira linha que eu tenho aqui, dos rótulos, né, do Corey Hand, da Glenallach. Depois aqui fala sobre centro de visitação, que é inaugurado em 2019. O próprio Bill, que aí ganha premiações no ano 2021. 2022 também vamos falar um pouquinho disso. Essa série em comemoração aos 50 anos do Bill Walker como profissional do whisky, do Scotch Whisky. E por aí segue. E a gente fica aqui com a impressão de que nada aconteceu na destilaria ao longo aí de décadas, né, que foi o tempo efetivamente que se passou. E aí eu comecei a ver muita gente, Brasil, fora do Brasil, fossem entusiastas americanos, europeus, até asiáticos, que eu acabo acompanhando, todo mundo falando do tal da Glenallach, dos rótulos, e que coisa fantástica era isso, e atribuindo esse
sucesso, esses produtos de excelência a Billy Walker. E aí, lógico que eu fico intrigado com isso, né? Óbvio que a fama dele, né, já vinha aí pelo excelente trabalho realizado principalmente na GlenDronach, e que ele trouxe ali a assinatura dele de forma definitiva, né, que são dos rótulos dos single malts profundamente marcados com sherry. Só que de tanta informação que foi colocada aqui na história da GlenAllach, com esse ato dessas décadas, algo que não é pequeno, literalmente, deixou de ser mencionado. A Pernod Ricard, salvo engano, era até então proprietária da destilaria, antes dessa aquisição. Quando vendeu a destilaria, não vendeu simplesmente um nome e equipamentos, vendeu também alguns armazéns, um total de 16 para ser mais específico, com nada mais, nada menos do que 60 mil barris de single malts prontos para consumo. E por que que isso não é contado? Simplesmente porque a estratégia dessa aquisição foi tornar Billy Walker o responsável por tudo o que a destilaria entregou, não desde sua criação ou desde os whiskies que ainda estavam lá em maturação. Ninguém é mencionado, nada é mencionado, literalmente nada, vocês podem entrar no site. Mas apenas do excelentíssimo trabalho que Billy Walker fez na destilaria. Mas o que a gente tem aqui, ou melhor, o que a gente tem basicamente em quase todas as garrafas de GlenAllach, são whiskies que foram destilados e maturados por outros profissionais antes dessa aquisição. Ah, então Billy Walker não fez nada? É lógico que fez. Ele entendeu quais barricas estavam ou não prontas para serem engarrafadas, fez combinações, fez inclusive acabamentos. Por exemplo, dessa série de 50 anos, são 3 rótulos, né? Passado, presente e futuro. Passado é um Sherry Bomb 16 anos, presente é também um Sherry, mas com acabamento em Mizunara, curtíssima duração, mas já trouxe ali para mostrar o empenho desse trabalho e as modificações, as novas propostas, né, dessa nova equipe à frente da destilaria. E o futuro era um uísque engarrafado com 4 anos de maturação. 4 anos de maturação. Esse sim, o primeiro uísque destilado e maturado por Billy Walker e sua equipe. E que, para minha surpresa, o cara que fez sua carreira com sherry traz um uísque tufado e maturado em ex-bourbon. Ok, pode ser feito, mas o primeiro uísque tinha que ser tão pesado nessa quebra de paradigma para dizer que não, eu sou bom em sherry, mas também sou bom em qualquer coisa que me desafiarem. Nenhuma crítica efetiva ao profissional. Longe disso, quem sou eu para fazer crítica a isso? Mas eu cheguei à conclusão, e isso já na época, por isso que eu demorei muito para trazer esse conteúdo, que esse mercado entusiasta, nós entusiastas, chegamos a tal ponto de euforia com novidades e com quem é o Master Distiller, quais são as barricas e experiências, que a gente parou de refletir. Alguns, é óbvio que começaram a pensar sobre isso, tanto que esse último rótulo, né, da série de celebração do Billy Walker, o 4 anos, foi lançado por incríveis 120 euros, um uísque de 4 anos por 120 euros. Ainda tem para vender, então significa que não foi todo mundo que caiu nessa história. Mas o fato é que isso aqui acaba sendo uma reflexão para que nós entusiastas comecemos a refletir sobre o que de fato vale ou não vale a pena, o que é que a indústria simplesmente está tentando forçar a barra ali para a gente, porque
Desde a Glenalla, que até hoje é Diageo, né, com sua nova Special Release, né, que ano a ano são um monte de whisky aí com acabamentos diferentes, está todo mundo apostando nisso porque entenderam que é o novo mercado de single malt. Para terminar minha revolta, preciso falar, o cara que fez as misturas e os acabamentos desse whisky poderia ter simplesmente colocado o que é que ele fez. Mas acreditem, isso se é que vocês já não provaram, né, depois de tanto tempo, nada é mencionado sobre o que é que a gente tem aqui. Há algumas publicações mencionam o Oloroso e PX, que é a grande entrega desse whisky, e sim, é um bom whisky. Outros chegam a mencionar barricas virgem na composição, além de ex-bourbon, ou seja, a gente tem aqui um double cask, triple cask, não sei. Porque algo que poderia ser muito satisfatório, que era ter informação, Bruichladdich, por exemplo, faz isso em maestria. Não, ou seja, é um whisky que se coloca como para entusiasta, mas na hora não entrega isso. Dito tudo isso, bora provar. Mini Glencairn, afinal de contas ainda aqui é um dia de semana, tá? Aromas. Bom, é um aroma bem robusto, com notas vínicas de frutas vermelhas, um tom bem adocicado. 46% de graduação alcoólica. E realmente um whisky muito bem acabado. Se tem ou não tem 2, 3, 4 tipos de barricas diferentes, realmente não sei. Será que a gente descobre provando? Então bora provar. Faziam até algumas semanas que eu não tinha provado esse rótulo. A última vez que eu provei foi quando eu estava tentando aí, né, criar um roteiro na minha cabeça e na minha revolta. Mas preciso dizer, é sim um whisky muito, muito bom, muito bem acabado. O preço na época, não recordo, mas ficava ali na média do que a gente tinha ali de Glendronach 12 anos, por exemplo. Então é uma excelente aquisição. Ainda que para o meu perfil de paladar, isso não tem qualquer relação com a qualidade desse single malt. Eu acho ele um perfil com maior doçor do que eu gostaria. Mas estão aqui, as frutas vermelhas, por exemplo, pipocam na boca. Essa referência vínica também em menor grau. Algo aí que me traz um pouquinho de frutos secos, mas em menor dimensão. E também, né, eu até me pego perguntando se isso faz sentido ou não, a alusão a essa informação que eu tive das barricas virgens. Eu sinto a picância, essa sensação em boca, principalmente no fundo da língua, maior do que eu normalmente percebo, por exemplo, no Glendronach 12 anos. Então faria sentido, ou simplesmente estou sendo induzido a sentir essa nota. Mas enfim, é um whisky muito bom, muito agradável. Mas fica a reflexão, será que nós entusiastas não estamos sendo movidos por tanta propaganda, tanta informação que a indústria está gerando? Sim ou não? Deixa aí nos comentários e prometo que agora sim, em breve, até o próximo vídeo.